E vamos começar falando sobre a agregação cíclica do conhecimento. Para te dar esse exemplo, para você entender melhor, primeiro eu peço desculpa aí um barulho que eu acho que meu vizinho se empolgou e está quebrando aí, cortando toda a casa. Então se tiver um barulhinho, me desculpe, mas eu acho que deve estar bem baixo aqui, né? Se não der, só um barulhinho de fundo é isso, ok? Mas vamos lá. Para te dar esse exemplo da agregação cíclica, eu vou te dar um exemplo bem esdrúxulo e estranho. Imagine que você conheceu um indígena de uma tribo isolada, ou conheceu um ET, é mais fácil, um ET que não é do planeta Terra. E ele não conhece o conceito de números, por alguma razão, e você tem que explicar o que é o número 1 para ele. Aí você pega um pauzinho, mostra esse aqui é 1. Aí você vai lá, dá um jeito e o cara entendeu o que é o número 1, ele entendeu o conceito do número 1. Então ele tinha 0 de conhecimento do número 1 e entendeu aquele número 1, 100%, compreendeu o conceito, legal. Ele demorou um certo tempo, porque você teve que mostrar um pauzinho, você teve que fazer um exercício, você teve que, dar um jeito, desenhar na terra, você fez várias coisas ali, demorou uns 20 minutos para ele entender. Aí, você tem que explicar para ele o conceito do número 2. E ele é quase automático, porque você não precisa, talvez você faça assim e ele já entenda, 2, e ele já compreende. Então, o que no início levou 20 minutos, para agregar um conhecimento do número 2, levou 30 segundos. E é mais ou menos isso que funciona com a nossa cabeça, mesmo sem a gente perceber. E é muito importante você entender isso, porque isso vai fazer toda a diferença no seu preparo. O conhecimento ele vai sendo agregado e conforme você vai colocando novas camadas, imagine o conhecimento como uma bola de neve. No começo ela gira difícil, mas conforme ela vai girando, ela vai acumulando mais massa e vai ganhando mais velocidade, porque ela está mais pesada. E é assim com o conhecimento. Do número 1 para chegar a uns números infinitos, você vai ir muito rápido. Talvez o que demore mais é para explicar o número 1. Então, o conceito de agregação cíclica do conhecimento é esse. Conforme você vai adicionando conhecimento, você adiciona grandes quantidades de conhecimento em menos tempo. E é mais ou menos uma bola de neve. Conforme você vai indo, a coisa vai rolando. E é isso que a gente vai ver agora. A gente vai ver cada fase, ok? Então, imagine que você está na fase 1. É uma bolinha pequena. Você está começando a estudar para concurso. E quando você começa a estudar para concurso, a sua motivação está aqui em cima. Então esse é o principal ponto positivo. Vou passar, isso é legal. Daí você compra um material bom, você aprende sobre técnicas de organização. Mas a dificuldade é que você tem pouco conhecimento ou nenhum conhecimento sobre aquele assunto e você não sabe direito como estudar, você ainda não tem uma rotina, pode ter comprado material bom, mas não sabe como utilizar direito. Então ela demora muito tempo, começa a rodar lentamente, você estuda, não entende uma palavra, vai ter que ir no dicionário, você não entende aquele conceito, vai ter que ir no YouTube para entender aquele conceito, então você vai perder muito tempo. Então a bola está começando a rodar, mas ela dá muito trabalho e você não tem nem ideia de quanto tempo vai precisar estudar, nem quanto falta. Esse é um ponto até positivo. Aí você conseguiu acumular aquela quantidade de conhecimento da fase 1 e você passa para a fase 2. A fase 2 você já sabe mais ou menos, já está aprendendo a estudar, mas você tem um aprendizado lento, você já está organizado, já tem um bom material, mas é difícil ainda utilizar o tempo e às vezes você se perde na organização. Você tem a sensação que está aprendendo e esquecendo, daí tem que voltar toda hora para aprender de novo, e isso é normal, é totalmente normal. E você começa a pensar, concurso não é para mim, isso dá muito trabalho, eu vou vender pipoca na praia. É mais ou menos isso que acontece nessa fase. Muitos desistem por isso, porque é uma fase que você já sabe um pouco, mas ainda está perdido, e como você já está engatinhando ali nos estudos, você começa a ver que a coisa não é tão fácil assim. Mantenha a força, porque você já tá no número 2 ali, você já está começando a fazer a sua bola do conhecimento rodar.
O negócio é manter a fase, se você manter persistência, você vai para a fase 3. E aqui o tempo de cada fase, vamos supor, a fase 1 pode demorar semanas ou anos, se você não achar um material bom e não souber se organizar, talvez anos você fique na fase 1. Já a fase 2 ela costuma ser um pouquinho mais rápida, porque você já está organizado, já conhece as técnicas de estudo. Mas também cada pessoa tem uma velocidade. O que eu posso dizer é que quanto mais tempo você estudar, quanto mais horas por dia, mais rápido ela vai passar. Bom, na fase 3 é uma fase otimista, você percebe que consegue passar no concurso, você vê, não, legal, já sei como estudar, você consegue perceber alguns aprendizados, você consegue ver algumas informações do concurso que você utiliza na vida, aquilo dá uma sensação legal e percebe que dá para aprender. É quando cai a ficha, não, eu não sou burro, eu consigo aprender, porque diminui um pouquinho a confusão ali inicial. Então você já começa a fazer as primeiras associações, ainda que lento, umas associações malucas, mas a coisa está indo, tá ganhando velocidade. Bom, na fase 4, o principal é que você ganha velocidade, então 1 hora de estudo na fase 4 talvez equivalha a 3, 4, 5 horas da fase inicial. Então vamos dizer, se você lá na fase 1 estudou 5 horas e aprendeu X, você vai aprender X com 1 hora de estudo aqui na fase 4. E você vai criando conexões, você começa a ter uma visão geral, já não tão específica, você começa, tá, isso aqui de direito correlaciona com esse outro direito, ou essa matemática aqui eu encaixo aqui. Você consegue relacionar, às vezes, até disciplinas diferentes. É uma fase bem interessante. No geral, as pessoas não costumam desistir, é uma fase otimista também, porque eles começam a ver os resultados do aprendizado. Bom, a fase 5 é uma fase que você já está com mais velocidade, ganhando tudo, mas nessa fase cai uma ficha muito difícil, que você consegue perceber o que falta você estudar, e às vezes é muita coisa. Porque nas fases anteriores você não conseguia nem ver direito o que faltava para estudar, mas aqui você já aprendeu alguma coisa e você, putz, ainda falta muito, você começa a acertar lá, sei lá, 50%, 60% da prova e precisa acertar 90% e você vê o esforço que precisa ser feito para esse 90%. E nessa fase que você consegue perceber o esforço extra que você vai ter que fazer para passar no concurso público. E nessa fase você também já tem muita coisa estudada e você começa a perceber que está esquecendo matérias, que está esquecendo conteúdos, que aquilo que você já sabia não sabe mais e às vezes dá um medo. E muita gente começa a desistir nessa fase não é para mim, eu estou esquecendo, eu já não sei mais nada, eu estudei um monte e joga todo esse conhecimento acumulado, toda essa bola de neve fora. Então é uma fase para você manter aí o ritmo. Bom, a fase 6 é a fase da trave, o seu conhecimento está todo, e é na fase que eu estava quando eu pensei em desistir do concurso, né? O seu conhecimento está todo, plena produção, você consegue estudar e correlacionar muito rapidamente conteúdos, mas você ainda não assimilou tudo. O Google de vocês é meio espião também, o meu aqui do nada liga e fica pesquisando coisas que eu estou falando, né? Mas vamos lá. Você consegue correlacionar conteúdos diferentes só que você já está cansado, você estudou muitas horas, você fica pensando, putz, será que isso é para mim? Tanto esforço eu não vou conseguir, começa a dar aquela insegurança, você faz um concurso e às vezes fica por poucos pontos, e você, era mais 3, 4, 5 pontinhos da prova, eram 5 questões, eu estava dentro, como eu não consegui isso? E essa frustração também dos resultados negativos acaba desanimando muita gente. E foi numa fase que eu pensei em desistir, porque eu batia nas traves, né? Às vezes ia para uma segunda fase e tomava pau na prova discursiva. Então é uma fase que para você manter o foco. E a fase 7 é uma fase legal, que é a fase da automatização. Você já está com conhecimento a 1000, você está automatizado, aí na sua área, eu diria assim, você consegue passar praticamente qualquer concurso ali daquela área nessa fase. Então, se você está estudando para uma receita, quer fazer um ICMS do seu estado, você vai passar. Está estudando para juiz de um estado, quer estudar para o federal, você vai passar. Por quê?
Claro, se você tem condições de estudar as matérias diferentes, as disciplinas diferentes, mas é uma fase da automação. E nessa aqui você já tem poucos desistem nessa fase, mas ela é muito difícil de chegar, mas você pode chegar lá. E eu tô te mostrando isso primeiro para te incentivar, para ver que fase você tá e para você também saber o que falta para você aprender. E esse gráfico aqui ele é bem legal porque ele mostra aqui, ó, essa aqui é a mesma quantidade de tempo, vamos dizer aqui que seja 1 hora de estudo. Então 1 hora de estudo na primeira fase, você aprendeu isso aqui. 1 hora de estudo na última fase, você aprendeu muita coisa. Então é isso que eu quero mostrar, que 1 hora de estudo nas últimas fases faz muita diferença. Como que no começo não faz tanta diferença, só vale a pena para você trocar de fase. Mas na última fase faz muita diferença, você consegue aprender às vezes, sei lá, 1 semana de estudo talvez equivale a meses de estudos nas primeiras fases. É importante você entender isso também, porque se aqui está difícil, insiste, que vai ficar mais fácil. Quando vê, você vai relacionar os conteúdos e tudo vai se tornar bem mais fácil.